Bom dia, hoje é dia 18 de agosto, quarta-feira. Nós iremos usar o livro Buriti Mais Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia, terceiro ano, e nós iremos ver a página 78 e 79, o modo de vida quilombola. Então, abrimos o livro na página 78 e vamos colocar a data de hoje. 18/8/2021. Então, modo de vida quilombola. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força da África às terras que se tornariam o Brasil para trabalhar como escravos, principalmente na agricultura. Essas pessoas resistiram de diversas maneiras à escravidão, e uma delas foi por meio das fugas. Algumas dessas fugas, feitas em grupos, deram origem a povoados conhecidos como quilombos. Neles, os quilombolas praticavam agricultura e produziam os utensílios e os objetos de que precisavam para sobreviver. Observe a seguir a planta de um quilombo. A legenda descreve alguns elementos desse local. Então, aqui é um quilombo, tá? A planta do quilombo de São Gonçalo, que foi organizado nos anos de 1700 e estava localizado no atual estado de Minas Gerais, de um autor desconhecido. Então, aqui, ó, tem os números em romano, de 1 até 10. Então, 1 era a casa de ferreiro, onde se produziam ferramentas e armas. 2, buracos para fuga. 3, a horta. 4, entrada com alçapões, abertura disfarçada no nível do piso para a fuga. 5, trincheira, buraco circular cheio de espetos para impedir a entrada de invasores. 6, caminho entre casas. 7, casas de pilões onde se preparavam os alimentos. 8, saída com barreiras que facilitava a fuga. 9, mata que escondia e protegia o quilombo. 10, casa de tear, onde se produziam roupas e outros utensílios. Então, a saída dos africanos de sua terra natal construiu uma migração forçada, pois eles eram capturados de seus países na África e trazidos para o Brasil à força, para serem escravizados. Então, apesar das condições impostas pela escravidão, os africanos lutavam para manter os seus hábitos culturais e a sua liberdade. E daí, algumas vezes, eles conseguiam as fugas e acabaram dando origem aos quilombos. Então, a escravidão perdurou no Brasil por mais de 300 anos e era uma forma de obter mão de obra permitida pelo governo. Então, existiu o comércio de escravizados entre a África e o Brasil, que foi chamado de tráfico negreiro. As pessoas escravizadas eram vendidas e quem as comprava detinha o direito sobre suas vidas. Dessa forma, os escravizados que fugiam eram perseguidos, pois significavam não somente a perda de mão de obra, mas também de uma propriedade dos seus senhores. Por isso, muitos quilombos que se formaram nessa época foram destruídos por senhores de escravos e autoridades governantes no Brasil, matando milhares de escravizados no processo. Esse foi o caso do Quilombo do Palmares, criados no século XVII, na Serra da Barriga, onde hoje localiza-se o estado de Alagoas. Palmares reuniu milhares de pessoas e era liberado por Zumbi, que ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. Agora aqui, página 79. Reúna-se com um colega. Observem a planta do quilombo de São Gonçalo e leiam a legenda. Depois responda as questões no seu caderno. Qual era a função da maior parte da estrutura do quilombo? B. Quais as estruturas serviam para produzir itens para a sobrevivência?
dos quilombolas? C. Em sua opinião, por que haviam tanta preocupação com a segurança do quilombo? Em 1888, os escravizados se tornaram livres no Brasil e muitos deles passaram a viver nos quilombos, porque ficaram sem moradia e não tiveram apoio da sociedade para sobreviver. Atualmente, diversos quilombos permanecem ativos. Eles deram origem à comunidade que abrigam os descendentes de escravizados e estão localizados em vários lugares no Brasil. Essas comunidades mantêm alguns costumes de seus antepassados africanos, como culinária, o artesanato e as danças. Então vamos voltar aqui. Qual era a função da maior parte da estrutura do quilombo? A maior parte das estruturas tinham a função de proteger o quilombo e facilitar as fugas. Qual estrutura servia para produzir itens de sobrevivência? A casa de ferreiro, a horta e a casa de pilões e a casa de tear. E aqui, na sua opinião, por que havia preocupação? Porque os escravizados fugidos eram perseguidos e os quilombos estavam sob constante ameaça de invasão e destruição pelos senhores de escravos e pelas autoridades governantes, vistos que representavam transgressão à ordem vigente na sociedade escravista. Então aqui, ó, o Yundu é a dança de origem africana que permanece sendo praticada em comunidades quilombolas no Brasil, município de Belém, no estado do Pará, em 2014. Aí o 20, vocês vão fazer uma pesquisa se existem comunidades quilombolas próximas ao lugar onde você vive e vão seguir o roteiro de perguntas a seguir e registre as informações no seu caderno. Qual é o nome da comunidade? Quando ela foi fundada? Quais são as principais atividades desenvolvidas nela? São realizadas festas ou danças de origem africanas? Quais? E qual a importância dessas festas para a comunidade? Então, terminamos por aqui e qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp.